24 de julho de 2025. Boa tarde, gente. Andorinha Patriota passando por aqui para falar a respeito da bomba atômica que o Kim Jong-Lula, o Xilula, quer ter. Gente, eu ouvi no canal Militarizando o Mundo que o Cabra quer ter uma bomba atômica, ó. Quer enriquecer urânio. Será que ele quer enriquecer o urânio do Irã? Será que ele quer montar uma usina de enriquecimento do Irã, do urânio aqui do Irã, aqui no Brasil? Ô, gente, esse cabra aí, ele não quer. Luiz Inácio Lula da Silva, ele em momento algum ele pensa na nação brasileira. Lula é inimigo do Brasil. Lula, José Dirceu, esse PT, essa esquerda todinha, esses partidos de esquerda são todos inimigos da nação brasileira. Todos traidores da pátria. Por quê? É aquele negócio, o projetinho infame Foro de São Paulo. Acabar com o Brasil como país e transformar o Brasil num estadinho da pátria grande, sem soberania, sem autonomia, sem relevância no contexto mundial como nação. Então, aí ele agora apareceu uma conversa absurda dessa aí, que ele quer uma bomba atômica. A gente sabe que ele está ligado ao eixo do mal. Irã, China, Rússia, Turquia, aos grupos terroristas, ele apoia o Hamas, o Hezbollah, as Farc, esses que tem aqui no Brasil, né? Essas facções que tem aqui, ele não foi lá no Morro do Alemão? O PT, esse cabra aí foi lá no Morro do Alemão, e acho que foi o Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, subiu no Morro da Maré, sem nada. Eles foram sem nada, sem colete, a prova de bala, sem nada. Então, apareceu essa conversa. A bomba atômica seria para qual finalidade? Para defender a nação brasileira de quem? Dos Estados Unidos? Porque este regime tirano do PT, do STF, já se declarou inimigo dos Estados Unidos e inimigo de Israel. Eles se declararam, eles estão querendo uma guerra. Estabelecer uma guerra com os Estados Unidos, uma guerra mesmo. E essa bomba seria não para proteger o Brasil, para proteger o regime que Luiz Inácio Lula da Silva quer implantar na nação brasileira, o regime comunista chinês, a pátria grande, né? Então, seria para a sua perpetuação no poder e não para proteger a soberania do Brasil. A esquerda não quer proteger a soberania da nação brasileira. Gente, eu ouvi também nesse vídeo que 400 terroristas do Hezbollah vieram aqui para a América do Sul. Uns já desembarcaram ali na tríplice fronteira de Argentina, Paraguai e Brasil, trazendo as suas respectivas famílias. Vejam o raciocínio. Esse pessoal vai recrutar gente, vai começar a recrutar. E diz que eles vieram com apoio do Comando Vermelho e do PCC. Quem é que está dando essas diretrizes para esse pessoal, hein? Onde é que o PT colocou todo o dinheiro que ele arrecadou desde 2023? Que ele arrecadou e sumiu com o dinheiro? Porque a gente não vê nenhum investimento, né? E não fez nada. E cadê o dinheiro, gente, da arrecadação tributária de 2023, 2024? 2 anos de impostos recolhidos. O que esse homem fez com o nosso dinheiro? Ele mandou tudinho para esse pessoal, para esses grupos aí, para esse armário até os dentes. É a única hipótese que eu vejo. Eu ouvi hoje no jornal da Rede Goebbels de televisão, que nós vamos pagar a conta do rombo dos aposentados, o INSS. O Sindinap rouba os aposentados, né, através dos seus dirigentes, e
E nós é que pagamos a conta. Mais uma vez, né? Nós não pagamos a conta da Petrobras? Foi. O povo brasileiro, na gasolina, no combustível, a gente que devolveu o dinheiro todo. Esse pessoal não devolveu nada, não. Então, a situação do Brasil está péssima. E eu fiquei pensando, esses grupos aí, eles vão recrutar pessoas aqui na Tríplice Fronteira, né, no Brasil, afora e na América Latina. Diz que eles vão pro Equador, porque o Equador ganhou um cara de direita. E o cara lá está construindo até um presídio nos moldes do SECOT, que é o Centro de Enfrentamento e Confinamento do Terrorismo de El Salvador. Quem ganhou no Equador foi um rapaz da direita conservador. Diz que eles vão para o Equador, para a Colômbia, porque o pessoal lá quer botar o Petro para fora, né? O Petro é um terrorista, né? Inundou a Colômbia de coca. Ele quer legalizar a cocaína no mundo, esse homem. E o povo quer tirar Colômbia, Brasil. Será que eles vão lá para El Salvador também, para tentar tirar o trem de Aragua lá do SECOT? Fazer lá alguma coisa lá em El Salvador para liberar aqueles presos lá que tem lá dentro do SECOT? Acho que é 40 mil presos, né? Que a gente sabe que o trem de Aragua tá ligado com essa esquerda, né? Foi o Maduro que mandou essa porcaria lá para os Estados Unidos, para destruir os Estados Unidos. E o trem de Aragua já tá aqui no Brasil. Então, gente, a coisa está terrível. E tudo nesse desgoverno aí do PT. Ele foi lá pro Chile, disse que agora as eleições não são mais suficientes. Não são mais suficientes para garantir a democracia. Ó, eleições, ó. Ai. E disse que tem que regulamentar as redes sociais. Cara, acabar com a direita conservadora nas mídias sociais, né? Calar, prender e extirpar. Esse é o objetivo da esquerda. A situação da nossa nação, nós estamos... Aquele negócio, é o que eu falei. Eles não vão retroceder. Não existe... Gente, a esquerda não retrocede. Ela não volta para trás. Ela não recua. Ela pode ficar parada e fingir que é boazinha. Mas ela só avança. A primeira oportunidade ela avança. A gente não está vendo aí a mídia esquerdista, a mídia vendida, falando que o nosso presidente tem que ter liberdade de expressão, liberdade para dar entrevista, falando que o Cabra deu entrevista quando ele estava preso. Até Lula deu entrevista quando estava preso, não deu para essa Mônica Bergamo, que a gente sabe quem é ela, né? Ela é amiga do José Disseu, né? Ela é conhecida do José Disseu. Ele deu entrevista para ela quando estava preso, fez coletiva dentro da Polícia Federal. Aí a imprensa está dizendo, gente, esse povo está todo com medo do que vai acontecer. A coisa vai, é o que eu falei, vai vir um tsunami. Os vistos já foram caçados, de muitos ministros, né? Já foram caçados, não foi só dos ministros, não. Foram de outras pessoas aí, daquele delegado da Polícia Federal, parece que do PGR, né? O PGR também foi, não foi? Do Godet. Daqui a pouco vai sair a Magnitsky, e não vai ser só isso não, gente. Vai não. Não vai ficar só nisso não. Por quê? Porque o objetivo é aquele negócio, tomar o Brasil. Tomar a nação brasileira.
eu fico pensando, os caras querem transformar o Brasil numa base avançada do Irã, do terrorismo do Irã. Então, a medida vai ter que ser à altura, né? Porque nós não podemos ficar alheios. As autoridades, as forças, né, armadas, as forças auxiliares, a segurança, né, pública dos estados, dos municípios, não podem ficar alheias, né, ignorando isso aí. O Cabra tirou todo o combustível, né, das Forças Armadas, afastou não sei quantos, acho que mais de 100, acho que foram 140, né? Eu ouvi 137. Alguns canais falam em 140. Eu ouvi 137 pilotos da Força Aérea. Deixou os aviões sem combustível. Pra quê, gente? É pra não ter resistência. Mas ele se ilude porque é aquele negócio. Uma nação, ela tem sempre duas forças armadas, a interna e a externa. E o Brasil tem a sua força externa, que são as Forças Armadas dos Estados Unidos da América e as Forças Armadas que integram o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que está em pleno vigor. São 23 países que são signatários desse tratado, incluindo a Venezuela. Só que as Forças Armadas da Venezuela estão né? A gente tá vendo o que está acontecendo com a Venezuela. E os Estados Unidos parece que já deram o alerta número 4 lá na Venezuela. O mesmo alerta que ele deu quando ele foi atuar no Panamá, para libertar o Panamá da ditadura que ele tinha anteriormente. Eu esqueci o nome do ditador de lá. Tu lembra, Paulo? Pois é. O pau vai quebrar, gente. O pau vai quebrar. E o Hugo Mota desligou o ar-condicionado. Desligou o ar-condicionado da Câmara dos Deputados. O pessoal ficar no calor. Meu Deus do céu. Ai, o Brasil, gente, é aquele negócio. Para mim é só uma intervenção militar dos Estados Unidos da América. Os nossos parlamentares, os parlamentares do bem, estão dizendo que vão tirar o Alexandre de Moraes e o Lula. O objetivo deles é esse. Que tem que tirar. Convoca os outros parlamentares e tira com o número que tem dos parlamentares. Tira. Nós estamos vivendo na extrema anomia. Nós não podemos submeter o povo brasileiro, a nação brasileira, a um regime sem lei, um regime ditador sem lei. Quem não cumpre a lei são eles inverteram. Nós estamos do lado da lei. A direita conservadora está ao lado da lei. Ela cumpre a lei. Eles é que não estão cumprindo. Então vamos cumprir a lei 1079. Vamos tirá-los. Eu penso que eles podem ser até afastados preventivamente. Por quê? Porque estão cometendo crimes. Eles estão em flagrante delito. Abuso de autoridade e outros crimes, né? Não vê o que esse cabrito está fazendo com o Brasil? Expondo o Brasil ao terrorismo? Trazendo o terrorismo aqui para dentro do Brasil? Ele está trazendo esse pessoal todinho. Ele está envolvido com esse pessoal. Então, os nossos parlamentares estão se juntando e estão fazendo as comissões, né? Diz que vão fazer as comissões. Eles estão lá no Congresso? Não sei. Ou foram para casa? Não sei. Eu não sei, porque eu não vi mais nenhum vídeo hoje. Eu acho que eles estão todos nos gabinetes, né? Acho que deve ter voltado. Hã? Acho que eles voltaram. Voltaram?
E se voltar, o negócio tá pior do que eu imaginava. Gente, não vai ter jeito não, vai ser só uma intervenção militar dos Estados Unidos aqui dentro. Não vai ter jeito não. E eu vi hoje no jornal também que o Moraes disse que o Bolsonaro não tem elementos para ele ser preso preventivamente. Por que prendeu então? Por que botou ele dentro de casa? Por que os patriotas foram presos? Não existe crime. Todos os patriotas são inocentes. Esse crime que o Alexandre de Moraes acusou os patriotas de terem cometido é inexistente. Ele não existe. Agora o Marco Aurélio disse que o Alexandre de Moraes precisa de um divã. Agora os ministros, o povo começou a se manifestar contra o Alexandre de Moraes, ó. Ai. Não, ele não precisa do divã, não. Ele precisa de mais coisa. Esse pessoal que colocou os patriotas na cadeia, que mataram o Clesão, que mataram esses 6 patriotas, que colocaram essas duas, que colocou essas 2 senhoras agora na colmeia de novo. Esse pessoal tem que sofrer as penas da lei. Tem que ser aplicado para esse pessoal aquele negócio. As medidas previstas em lei, através de autoridades legitimamente constituídas, nos seus cargos, né, competentes para investigar, processar, observando o devido processo legal, coisa que os patriotas não tiveram, coisa que o nosso presidente não teve, coisa que os nossos generais não tiveram, ninguém teve, né? Até porque isso aí não vale nada, viu, gente? Ô, gente, eu vou dar um intervalo, viu? Vou dar um intervalo porque depois eu continuo o vídeo. Beijo, tchau.